Oi pessoal, vamos agora abordar aí o tratamento dos transtornos de ansiedade. Muito já falamos sobre o rastreamento, usando a escala GAD-7, sobre o diagnóstico dos 5 principais transtornos: fobia específica, transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e agorafobia. E agora a gente vai para o tratamento. Então, para assistir essa aula, a gente espera que você tenha assistido as 2 primeiras aí nesse caminho, a de rastreamento, que é uma aula geral para depressão e ansiedade, e a de diagnóstico dos transtornos de ansiedade, tá bom? Um adendo, caso vocês tenham assistido a aula de tratamento da depressão, isso vai ser muito bom, porque aqui a gente vai retomar alguns conceitos dessa aula. A maior explicação sobre os transtornos do tratamento de algumas medicações, a gente dá na aula de transtorno depressivo. Então, seria interessante que você já tivesse assistido a essa aula. Mas caso você não tenha assistido, também não tem um grande problema. Você pode assistir essa aula e depois assistir a outra. Mas a maior explicação sobre os antidepressivos em si, a gente dá naquela aula, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai dividir o tratamento em tratamento farmacológico e não farmacológico. Então, no farmacológico a gente vai falar um pouquinho dos vários tipos de antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, duais, tricíclicos, outras drogas como os benzodiazepínicos. E no não farmacológico a gente vai falar das psicoterapias um pouco e de algumas técnicas que você pode até que você não, com certeza não vai dominar essas técnicas assim como eu, mas você pode indicar para as pessoas para que elas o façam, tá? Com outro profissional. Então, o tratamento dos transtornos de ansiedade, pessoal, se baseia muito, para todos eles, nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, quem são? Fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, né? E também um dual especificamente, que é a venlafaxina. Cada vez a gente tem mais evidências de que outros duais, como a duloxetina, como a desvenlafaxina e até a mirtazapina, que também são bons tratamentos para transtornos de ansiedade. Porém, como primeira opção para todos esses transtornos, a gente sempre vai pensar nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina e na venlafaxina. As outras medicações vêm em um segundo passo, né, em um segundo momento. Sim, caso você não tenha sucesso com essas primeiras. Depois a gente vai falar um pouquinho de o que fazer em caso de não sucesso. No caso do transtorno de ansiedade generalizada, a pregabalina também pode ser considerada uma medicação de primeira linha. Então a gente não falou de pregabalina até agora, não falamos de pregabalina para depressão, porque ela não tem serventia para depressão, não tem eficácia. Mas a pregabalina você pode começar com a dose de 75 mg e ir subindo gradualmente até em torno aí de 300 mg por aí. Também é uma medicação de primeira linha no caso do TAG. Em uma recente meta-análise, pessoal, do Bandelow, ele agrupou 234 ensaios clínicos randomizados para transtorno de ansiedade, né? Para todos, né? E avaliou a eficácia, o tamanho de efeito dos tratamentos farmacológicos. Todos os medicamentos investigados, que eram os inibidores seletivos aí da recaptação de serotonina e a venlafaxina,
tinham uma eficácia significativamente maior do que o placebo, com exceção do citalopram, do opipramol e da moclobemida. Falei aqui só do inibidor seletivo da venlafaxina, mas haviam também diversos outros antidepressivos, tricíclicos, outros duais, então todos eles eram melhores do que o placebo. Então, os únicos que não foram tão bem foram o citalopram. O citalopram que foi mais surpreendente, o opipramol e moclobemida são classes mais incomuns aí de uso, mas o citalopram foi um pouco surpreendente. Então, talvez outras opções de inibidores seletivos sejam melhores que o citalopram nesse momento. Em geral, o tratamento ele deve durar em torno de 12 meses ou mais após a remissão do quadro. Então, de uma forma um pouco similar à depressão, após a recuperação e a remissão do indivíduo dos transtornos ansiosos, né, dos sintomas ansiosos, você deve fazer um período de manutenção, aqui no caso dos transtornos ansiosos, de pelo menos 12 meses. Alguns autores indicam 18 meses, mas 12 meses é o suficiente, tá? E no final do tratamento, para evitar síndromes de retirada, a dose deve ser diminuída lentamente durante um período de 2 semanas. Tá? Isso é especialmente importante em medicações como a sertralina, como a paroxetina, como a venlafaxina, como a duloxetina. Então é importante que você faça dessa maneira. É comum que os pacientes tratados com antidepressivos que eles tenham uma recaída imediata após a interrupção da medicação. Enquanto que o ganho da psicoterapia geralmente se mantém mais por meses ou até anos depois do término do tratamento. Então, assim, em termos desse tipo de eficácia, a medicação ela é mais eficaz enquanto ela está presente apenas enquanto a psicoterapia tem uma eficácia mais sustentada, que a gente fala nos transtornos de ansiedade. Por isso que as psicoterapias são tão importantes nesse tipo de tratamento, tá, pessoal? Porém, né, taxas substanciais de recaída também foram encontradas anos após o tratamento com a TCC. Então não é que a TCC ela vai garantir que o indivíduo, a terapia cognitivo-comportamental, que ela vai garantir que o indivíduo não vai ter mais transtorno de ansiedade. Isso só demora um pouco mais de tempo. Comparando o transtorno de ansiedade com o transtorno depressivo, no transtorno de ansiedade, a gente tem uma necessidade maior da manutenção da terapia para manter a eficácia. Na depressão, é mais comum que o indivíduo pare o tratamento depois da manutenção e não tenha o retorno dos sintomas. Na ansiedade é um pouco mais comum que ele tenha. Então, infelizmente, a gente ainda, pelo conhecimento que a gente ainda não tem ainda alternativas muito sustentáveis, né, de uma eficácia mais sustentável após a retirada do tratamento. Mas é bom ficar ligado, porque tem sido feitos muitos ensaios clínicos nessa área e provavelmente isso deve trazer alguma novidade, né? Então, não em termos de medicação, do tipo de medicação, mas do modo como a gente usa as medicações, tá, pessoal? Mas, assim, deu tratamento, a pessoa vai ficar muito feliz só de você já reverter o sintoma de ansiedade, já vai ser muito bom para a vida da pessoa. Se após o tratamento com dose adequada, então quais são as doses adequadas dos antidepressivos? Então, para a fluoxetina, pelo menos 20 mg, para a sertralina, pelo menos 50, para o escitalopram, pelo menos 10, para paroxetina, pelo menos 20, para o citalopram, pelo menos 20, para a venlafaxina, pelo menos 75. Isso tudo vocês vão ver com maior detalhamento na aula de tratamento de depressão. Se você ficou 4 a 6 semanas e não houve resposta, ou seja, resposta significa não houve qualquer diminuição na sintomatologia, lembrar que resposta é diferente de remissão.
resposta a gente caracteriza se o indivíduo tem uma melhora de pelo menos ali uns 20 a 25% da sintomatologia, aí você deve pensar em trocar a medicação. A remissão a gente caracteriza quando o indivíduo teve pelo menos 80 a 85% de melhora no quadro. Não é remissão que a gente está falando agora, tá? A gente está falando de resposta. Então, você iniciou o tratamento, por exemplo, com sertralina 50 mg. Começou, o indivíduo em 4 a 6 semanas volta, fala, pô, teve uma melhora? Tive, melhorei um pouco em algumas coisas, então, né, de uma forma ali que você vê que caracterizaria como resposta, você pode aumentar a dose do remédio, você não vai trocar a sertralina, mas manter aí a dose do remédio, né, manter o remédio, mas com uma dose aumentada. Muitos pacientes que não responderam ao primeiro tratamento com um tipo de antidepressivo, eles podem melhorar com outro antidepressivo até da mesma classe. Então, não melhorou com sertralina, vou tentar fluoxetina, vou tentar paroxetina. Pode ser muito eficaz e muito efetivo. Mas você pode tentar também a venlafaxina, por exemplo, de outra classe, né, que também é interessante. Ou, se não deu certo com a venlafaxina, tentar um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Tá? Então, se o paciente, ainda existe a possibilidade do paciente responder depois, né, como eu falei para vocês, se você pode aumentar a dose. Se o indivíduo teve uma resposta com fluoxetina 20 mg, melhorou 25%, melhorou 20%, até 15%, tá, pessoal? Vamos lá. Eu sei que esses números são um pouco difíceis né, da gente avaliar, mas eu gosto de falar assim, o indivíduo notou melhora, as pessoas em torno dele notaram alguma melhora. Então você aumenta a dose, dobra a dose e vai para um próximo step aí. E fica mais 4 a 6 semanas para reavaliar. Em indivíduos que não respondem a substâncias psicotrópicas como antidepressivo, geralmente a gente recomenda a adição da terapia cognitivo-comportamental. Uma pergunta que me fazem muito, né? João, mas e os benzodiazepínicos, né? Puxa, são tão efetivos. Então, quando usar? A gente deve usar em situações de crise. Então, quando o indivíduo tem, por exemplo, um transtorno de pânico, você deve usar um benzodiazepínico para aquele momento da crise, para dar conforto para o indivíduo. Especialmente as formulações sublinguais que têm um início de ação mais rápido. Mas você deve evitar o uso crônico do benzodiazepínico. Se você conseguir iniciar o indivíduo, né, o tratamento com antidepressivo sem o benzodiazepínico, aguentar um pouco aquela fase inicial, a tua vida e a do paciente vão ser muito melhores, porque você não vai ter que depois desmamar o benzodiazepínico depois de um tempo, né? A gente recomenda que o indivíduo fique no máximo 2 meses tomando o benzodiazepínico todos os dias, porque depois a chance de gerar uma dependência ela começa a ficar muito maior. Alguns antidepressivos, como a sertralina, como esse citalopram, geralmente eles podem até dar uma certa sonolência no período da noite, não para todos os pacientes, mas a gente indica como antidepressivos que podem ser interessantes aí no transtorno de ansiedade para o começo do tratamento, que é um período muito complicado, né? Que as pessoas estão mais ansiosas, geralmente estão com mais insônia inicial, né? Se você tiver que usar o benzo, né, a gente recomenda que você use os de meia-vida mais longa, como o clonazepam, né, o Rivotril, ou aqueles, né, se for o caso do Frontal, do Alprazolam, com liberação controlada, um pouco maior, porque o desmame é muito mais fácil, tá bom? Outros antidepressivos que você pode usar, que são muito efetivos também, são os tricíclicos, que ficam como tratamento de segunda linha. Você usa se você não tiver resposta com os inibidores seletivos e a venlafaxina.
Por quê? Por causa dos efeitos colaterais. Eles são um pouquinho mais pesados nos efeitos colaterais. Ganho de peso, sedação, boca seca. Então, aí você pode dar uma olhada na aula de depressão, que a gente detalha isso um pouquinho mais. Mas se você puder evitá-los, melhor. Mas se não, você pode usar. A clomipramina, né, que é o anafranil, e a imipramina, que é o tofranil, são as medicações mais usadas nos transtornos de ansiedade. São bem efetivas, tá, pessoal? A efetividade dessas medicações é muito grande. A única questão é que elas têm mais efeitos colaterais. A clomipramina é especialmente efetiva para transtornos de ansiedade. Os inibidores da monoaminoxidase podem ser usados em casos refratários de transtorno de ansiedade social e têm sido até apontadas como as drogas de maior eficácia para esse transtorno. Porém, o indivíduo tem que fazer uma dieta extremamente restritiva por causa do risco de reação, né, que pode acontecer ao ingerir alimentos que tem o componente da tirosina. Né? Então, a gente vai ser muito difícil, tá, pessoal? Essa dieta é extremamente restritiva e nesses casos extremamente refratários do TAS, a gente recomenda já que estejam sendo acompanhados por psiquiatra. Então, você pode... Já não vai ser o caso de estar com o cardiologista ou com o médico de família. Então, lembrar do risco que pode ter aí de crises hipertensivas com uma série de alimentos. No caso do tratamento não farmacológico, então o que a gente tem? Geralmente não vai ser o médico que vai dar o tratamento não farmacológico, mas tem alguns componentes que você pode indicar, enfim. A psicoeducação deve ser oferecida para todos os pacientes e até para os seus familiares. Então, instruindo sobre o transtorno de ansiedade, quais são esses transtornos, né, a fisiologia, como eles se confundem com sintomas de doenças cardíacas, respiratórias, tiroidianas e etc. E como lidar com esses sintomas. Então, reduzir também o consumo de algumas substâncias como cafeína, álcool, nicotina, que podem piorar os quadros de ansiedade de uma forma importante, tá, pessoal? Indicar a prática de meditação, do mindfulness, exercício físico e respiratório, como yoga, né? Yoga Kundalini, que foi testada e parece ter um efeito muito bom, Tai Chi Chuan e até acupuntura. O exercício físico, saiu um estudo recente mostrando como ele pode ser extremamente benéfico nos transtornos de ansiedade. Também na depressão, mas nos transtornos de ansiedade especialmente. Lembrar que exercício físico, respiratório, yoga, meditação, acupuntura, tudo isso é terapia adjuvante, tá, pessoal? Ninguém vai tratar o transtorno de ansiedade só com isso, só com exercício físico. Porém, isso vai ser uma mão na roda para vocês, vai te ajudar muito se o indivíduo estiver fazendo exercício físico, por exemplo. Então, exercício regular, 3 vezes por semana. Se der para ser 5, melhor ainda. Não começar também de uma forma muito robusta, né? Não precisa começar assim de uma forma que pode ser até maléfica para o organismo. Isso vocês, enquanto clínicos, vão até saber mais indicar o nível de intensidade do que é adequado para o paciente ou não. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, essa pode ser um tratamento apenas ela para os transtornos de ansiedade. Lembrar que nos quadros leves a moderados a gente pode fazer só TCC ou só medicação, né? Mas o ideal é se você puder associar as duas coisas, tá? As técnicas de terapia cognitivo-comportamental de exposição progressiva são o tratamento de primeira linha para fobia específica
ou quando há esquiva fóbica nos quadros ansiosos. Então, dificilmente, pessoal, pessoas com fobia específica ou transtorno de ansiedade social melhorarão com medicamentos apenas. Tá? Então, é muito importante você ter a terapia de exposição, que é um ramo aí da terapia cognitivo-comportamental. Isso, em quadros desse tipo, você vai ter que associar uma terapia dessa maneira. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sido útil o curso para vocês. O tratamento da depressão e dos transtornos de ansiedade é um tratamento que não é complexo. Ele é um tratamento apenas que deve ser feito de uma forma organizada, e o médico, o cardiologista, o clínico geral, ele deve encampar esse tratamento nos quadros leves a moderados. Então, aquele indivíduo que nunca fez um tratamento e que você faz o diagnóstico do transtorno ansioso, rastreia com a utilização da nossa ferramenta, faz o diagnóstico depois do transtorno ansioso, nunca fez o tratamento, institua o tratamento, não precisa encaminhar para o psiquiatra. Se você tiver psiquiatra, tiver facilidade, o indivíduo não tiver preconceito com isso, você deve encaminhar. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é que o indivíduo, você até vai encaminhar, mas o indivíduo não vai. Especialmente esses que nunca fizeram tratamento. Então, institua. As medicações estão aí, estão disponíveis em rede pública, grande parte delas. E as psicoterapias, infelizmente, não estão tão disponíveis, e por isso, muitas vezes, o tratamento dos transtornos ansiosos vai ficar na mão dos médicos. Infelizmente, seria muito legal a gente ter mais acesso à psicoterapia no sistema público de saúde e até no sistema privado, né, que muitas vezes é complicado, quando eu digo assim, em convênios, né, a pessoa não tem o reembolso para a quantidade, né, de sessões que ela precisa. Então, fica aí o nosso incentivo para que vocês se envolvam no diagnóstico e tratamento dos quadros moderados, leves a moderados, e os graves, os refratários, os que tiverem qualquer particularidade que vocês não se sintam confortável, vocês encaminham para o especialista. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço e bom manejo aí dos quadros psiquiátricos leves e moderados nos pacientes com doenças cardíacas.